Alô, Alô, vocês! vocês! Minha gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao 7º episódio do Pod Pinto. Eu sou o Dr. Pinto Jeová Batista, psicólogo, sexólogo. Essa moça linda que tá aqui do meu lado. Eu sou Jade Batista, dona da genitália e sou fisioterapeuta pélvica. Bom, a gente chegou com uma semana de antecedência, vocês devem lembrar disso, né? A gente esteve aqui na semana passada, a expectativa foi tão grande de receber essa moça linda que está aqui do nosso lado. Marisa Protásio, ela é psicóloga, eu já dizia sexóloga também, ó. Marisa é psicóloga, é professora universitária, foi minha supervisora lá atrás. E é interessante a história da gente, porque assim, Marisa não foi minha professora na faculdade, né? A época a gente acabou se conhecendo depois, e aí você veio fazer supervisão e tal. E hoje está aqui, eu tenho a honra de poder te receber. Estou nervoso, tá? Porque estou aqui com você. Mas, assim, vocês vão entender o porquê. Marisa é uma pessoa fantástica, a gente tem uma estima muito grande por ela. E a gente vai conversar hoje sobre a dinâmica das relações. E não somente as relações homem-mulher, as relações afetivas, mas as relações de um modo geral, né? Então, Marisa, fala um pouquinho, se apresenta e... Bom, eu conheço essa família há bastante tempo. Eu estava, inclusive, na formatura de Jeová, apesar de não termos tido a oportunidade de, Verdade. ao longo dos semestres, termos nos encontrado. Mas é um prazer enorme, porque é uma família queridíssima para mim. Uma família que eu venho observando assim a dinâmica do crescimento, do acesso, do conhecimento, e é muito bacana para mim poder estar aqui nesse momento, trocando essas ideias e podendo trazer um tema que eu considero tão relevante, ainda mais às vésperas do carnaval, né? Pois é, carnaval tá aí a ideia é que todo mundo saia beijando todo mundo, abraçando e tal, e parece que não fazer isso não tá legal. E aí, como é que isso se apresenta no consultório? O que a gente pode falar dessa dinâmica das relações de um modo geral? Carnaval é esperado o ano inteiro, porque é o momento em que a censura é retirada de cena e o id acaba falando mais forte, né? Essa busca pelo prazer. E é muito bom que a gente tenha um momento para extravasar, que a gente possa liberar. Nós somos condicionados à tensão, a cobranças exaustivas, excessivas. A única ressalva é quando esse imperativo do gozo ele aparece como inquestionável. Vão ter pessoas que não vão estar no furdunço, não vão estar no fuzuê e no carnaval e que vão estar bem. E essas pessoas, elas não podem necessariamente ser reprimidas e entrar numa invisibilidade, sendo rechaçadas pelo resto. Cada um tem direito de escolher qual é a sua praia. Beijar na boca no carnaval é maravilhoso, porque é exatamente esse momento de entrega. Mas o problema é quando a gente também estabelece que em todas as relações o crivo precisa ser esse, da volatilidade, da rapidez. Eu vou zapeando como se fossem canais de TV para ver quem me dá mais prazer, mais satisfação. E aí a gente percebe que tem muita gente que tem dificuldade de se vincular. E isso acaba sendo sintomático. Isso aparece em muitos níveis na clínica. Isso aparece tanto na relação de conjugalidade quanto também na parentalidade. Porque essa dificuldade de se vincular não é só enquanto casal, mesmo aqueles que estão namorando ou que estão vivendo uma relação conjugal. Isso acaba sendo generalizado. Por isso que a proposta é que a gente olhe para essas relações líquidas, né? O Bauman ele foi muito feliz em trazer essa ideia de coisificação para as relações, porque a gente está vivendo uma reedição em série. É interessante porque eu já falei aqui em outras edições. Eu já recebi vários pacientes, mas vários, chegam no consultório, já eu estou aqui porque eu não sou normal. Eu digo, como assim você não é normal? Porque eu não consigo sair transando com todo mundo, né? Principalmente o público masculino. Eu não consigo sair transando com todo mundo. Para mim, eu tenho que ter uma conexão. E isso não é normal. Me ajude, o que é que eu tenho? Então, a gente chega nesse nível. Está muito dentro do que você está apresentando. O que esse paciente tem? O desejo de um vínculo seguro.
um vínculo que vai trazer uma suportabilidade para lidar com a frustração, porque investir numa relação é perder para ganhar, eventualmente. O problema é quando você não quer se vincular porque você só quer ganhar. Então, quando começam a acontecer os perreps, quando as dificuldades emocionais começam a se estabelecer, eu percebo que é hora de desconectar, deletar e sumir. Sim. Muitas pessoas vivem isso. Aí acaba ativando no outro o gatilho da rejeição. E isso, quando se repete e se reedita, é interessante da gente olhar, porque acaba sendo sintomático. Maria... desculpe, vai você. Não, eu queria falar que o carnaval é isso, né? É uma manifestação profunda daquilo que as pessoas querem fazer o ano inteiro, mas como você falou, nesses 4 dias a gente tem licença para isso, né? Não, não é gente... 4, não, são 4 somente. É Agora em fevereiro inteiro, né? fevereiro inteiro. Assim, como é que a gente consegue explicar, tá? Porque se de um lado eu tenho pessoas que querem viver isso intensamente, parece que esse mesmo número de pessoas, essas mesmas pessoas querem também o vínculo. Então eu quero, mas eu quero também estar ali, algo sólido. E aí, como é que a gente explica? O que está acontecendo com o povo? O que está acontecendo? É como se as pessoas elas estivessem desconectadas, elas estivessem dissociadas. Observe como essa automatização das relações tem se presentificado. As pessoas estão fazendo movimentos sem presença, sem estarem atentas. Elas estão encenando mais do que vivendo. As redes sociais são muito vorazes. É preciso parecer do que ser. Então, de um tempo para cá, é como se apenas as relações que se mantivessem, mesmo com todas as adversidades, fossem aquelas da adolescência, da infância. É difícil fazer novos vínculos quando as pessoas estão nessa pegada da desconexão e da falta de presença. O que é que vocês pensam disso? Não, eu ia te perguntar, eu te devolver com a pergunta, na verdade, né? Que assim, por que parece que quando as pessoas estão chegando perto de um vínculo seguro, é nesse momento que elas fogem? Assim, as pessoas não se aprofundam nos vínculos, ficam assim sempre na superficialidade, acho que, sei, né? Vocês vão me explicar melhor. Mas quando vai chegando naquele vínculo que é seguro, que você olha, agora fulano vai engatilhar, que tá tudo bem, e aí, tipo assim, do nada, não tá mais tudo bem. É interessante. A gente foge da segurança. Essa pergunta é interessante porque a autossabotagem aparece exatamente no momento em que você começa a se envolver. É como se entre a segurança e a liberdade, você precisasse tender muito mais no lado da liberdade. Mas o que lá no íntimo você deseja é uma segurança afetiva. Mas por conta até de experiências anteriores e de outros relacionamentos que não deram certo, é como se a gente fizesse um arcabouço, um repertório de relações que vão sendo reeditadas. Toda vez que eu me aproximo de alguém que eu acho que vale a pena, que daria para construir uma história legal, eu tenho medo da profundidade e eu fico no raso, eu saboto. Isso é algo para a gente pensar. Por que toda vez que você conhece alguém que vale a pena, vem um medo e você acaba, muitas vezes, sabotando uma relação que poderia ser mais duradoura e muito oportuna e legal para viajar, para ler, para trocar, para viver mais intensamente, para além dessa relação, enfim, rasa, superficial. Não, porque eu estou olhando para você porque minha cabeça tá numa efervescência só, eu não quero cortar o seu raciocínio. Vamos lá, você falou de redes sociais, tá? E que em algum momento a gente imagina que isso é só para o jovem ou para o adolescente. Não é. É para você também, meu pai. Eu tô, sei lá, um jovem, né, de 40 anos, 40 e poucos anos. Então, assim, a gente imagina, né, quem está de fora, não, isso só atinge essa galera mais nova. E não, mais uma vez, eu vejo isso no consultório, tá? A influência das redes, né? Como é que isso chega para você? Eu sei que você trabalha muito com adolescentes também, então, isso é só para adolescente? Como é que isso chega para você?
Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar a respeito é que a idade não é cronológica. Viu, neguinha? A idade, Tome. ela é Desculpa. muito. A idade é a idade que você sente e que não tem necessariamente a ver com as marcas corporais. Uhum. 22. Olha, eu me Coitado. sinto super adolescente, até porque a minha conexão com os adolescentes que eu atendo é muito legal, Uhum. porque eu procuro exatamente entender a dinâmica deles e eu estou sempre me atualizando nesse sentido. Eu tenho filhos pré-adolescentes, porque eu optei pela maternidade aos 40. Então, tive uma filha aos 37 e gêmeos aos 40. É uma forma de Ai, que você, de alguma forma, é uma maneira de você se atualizar, né? As demandas mudam, mas a dor permanece. Se vocês pensarem bem, os temas que são reeditados desde Shakespeare permanecem. A morte, o nascimento, a separação, são temas que nós vamos lidar, porque são atemporais. Então, quando vocês me trazem essa questão, existe uma faixa etária que utiliza dos aplicativos de relacionamento preferencialmente? Não. Existem, inclusive, pessoas que começam a se liberar para relações 50 a mais. Tem um aplicativo que fala Sim. que é mais específico para pessoas mais velhas. A questão é como você lida com essas relações, porque se você quer zapear e experimentar vários corpos, você acaba não usufruindo e aprofundando nenhuma relação. E isso é que eu acho que vale a pena a gente pensar. O que é que você quer quando você procura um site de relacionamento? Você quer só transar? Certo, então tudo bem, deixe isso claro para o outro, porque aí você dá a possibilidade do outro de fazer as escolhas. O problema é quando você chega com um discurso de romance e na primeira dificuldade você pula fora e deixa o outro com uma sensação de frustração, de abandono. E isso mexe com a autoestima. Márcia, vamos pensar nessa coisa da dinâmica das relações. Eu tô aqui felizão, porque eu passei um final de semana lá em Moreré, Boipeba, em celebração ao meu aniversário de casamento. 27 anos de casado, 32 anos namorando. Silvia, ó, te amo, viu, delícia? E assim, isso é valorizado, mas me parece que hoje a coisa não, sabe? Então vamos lá, a gente casa, se não der certo, separa e tal. Se meu genro, deixa eu olhar bem para vocês, tá? Vem com esse discurso, senão a gente vai e se não der certo, não, para aí, vamos conversar. Tá? Posso estar sendo rígido, tá? Mas eu tô falando como um pai, inclusive. Então, assim, as pessoas já começam a relação, sabe? Tudo bem que você não vai forçar uma barra, mas É que a gente vem de uma relação patriarcal e até em alguma medida misógina, em que as mulheres tinham que se submeter, as mulheres tinham que se calar e elas estavam reféns desses homens e dos desmandos. Eles, os chefes, mandavam e as mulheres obedeciam. Isso acabou. Apesar dos resquícios que a gente tem, e o feminicídio hoje é uma das marcas ainda desse patriarcado, as mulheres se empoderaram. Elas hoje podem optar pelo que elas quiserem. E elas não querem mais uma relação em que sejam submetidas ao desejo do outro. Hoje, a prioridade é o desejo de cada uma de nós. É isso que nós precisamos trazer cada vez mais fortalecido. Então, aquelas relações duradouras, 30, 40 anos, em que havia uma hierarquia, um desrespeito, essas implodiram. tá, isso eu entendo, mas assim, no que diz respeito à afetividade, O que vale é uma relação onde os dois parceiros fiquem bem. isso, mas a sensação de que isso se perdeu. Porque nós estamos nos perdendo de nós mesmos. Ah, pronto. Essa relação com o outro é só uma projeção do que nós estamos fazendo conosco nas nossas escolhas. E aí vale a pena fazer uma reflexão sobre o que é que esse movimento fluido que chega pela internet nos traz.
traz muitos ganhos, e eu sou absolutamente fã, inclusive, tenho chegado no digital com cada vez mais presença, mas percebo também que se você não tem uma história de vinculação segura, você acaba se perdendo, porque você fica no descompasso da falta de diálogo, de investimento afetivo. Eu vou dar um exemplo. Por favor. Quando a gente observa grupos sentados num bar, é como se cada um tivesse no seu universo, deixando de viver o show, deixando de viver o restaurante para estar na rede em tempo virtual e não tempo real. E isso acaba empobrecendo muito o momento, porque você não vive. Percebe? O que é que vocês pensam a respeito disso? Porque eu vejo, inclusive, crianças pequenas, 10 meses, assistindo Galinha Pintadinha, enquanto os pais, cada qual está no seu mundo virtual, na sua rede, postando o prato de comida. E é interessante porque esse é um discurso recorrente. Às vezes parece que não vai haver necessidade de se falar sobre isso, mas assim, as pessoas insistem. Né? Provavelmente quem vai assistir esse podcast depois vai se pegar fazendo exatamente isso. Tá? E aí eu me preocupo, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? A gente vai parar no adoecimento. A gente para refletir exatamente quando o filho é um sujeito que está deprimido, que se escarifica e que não consegue verbalizar porque não tem repertório simbólico para falar sobre o que sente. E aí ele se corta, ele se machuca, ele se sabota. Os pais, diante daquela constatação, precisam pensar o que pode ser diferente nessa relação de parentalidade? Onde é que nós terceirizamos demais, estivemos ausentes demais e que precisamos reverter para que esse filho ele se sinta mais seguro, mais próximo, mais amado? Porque o que acontece? Isso é algo muito recorrente na fala dos meus pacientes adolescentes. Eles não conseguem lidar com a frustração, porque foram, de alguma forma, apresentados a uma série de benesses desde sempre. Educar dá trabalho. Educar significa dar limite, significa negociar, repetir. E como é que eu vou dizer não para o meu filho ou para minha filha que quer um iPhone e ela só tem 10 anos? E ela não quer qualquer um, ela quer um 15. Contextualizando. Qual é o lugar que aquele iPhone representa para esse adolescente? Porque muitas vezes a representatividade tem a ver com o pertencimento. Preciso ter um iPhone 15 para fazer parte do grupo, porque eu sinto que não tenho valor. E me apresento coisificada nas relações e disponível a atender a expectativa do outro. E isso vai se reeditando. Aí você, adolescente, cresce e vai para relações abusivas. Você vai estabelecer uma dependência emocional com seu parceiro. Você vai aceitar com muita permissividade que ele apareça e desapareça, estabeleça o duplo vínculo, que a gente vê muito frequentemente. Mas o que é esse duplo vínculo? Explica para quem está em casa. O duplo vínculo, ele traz uma mensagem contraditória. É como se eu estivesse dizendo para o outro, eu te amo, mas agindo de uma maneira muito distinta disso, desrespeitosa, ausente. Então, eu falo algo que é incoerente com o que eu faço. E isso nas relações só cresce, porque as pessoas elas não estão pensando mais profundamente e acessando as suas emoções. Elas estão vivendo aqui agora numa voracidade muito grande. Eu acho que é por isso que a gente é tão descartável, que meu pai falou, por exemplo, da questão dos casamentos, que duram pouco tempo. Mas é como você falou, não precisa olhar necessariamente para o vínculo amoroso. Você olha para algumas... Tem adulto que tem briga ridícula, adulto de 40 anos que tem briga de amizade. Tipo assim, você construiu uma amizade por 30 anos e aí você... Não, 30 anos é mais difícil de você desfazer assim, né? Mas enfim...
Você conseguiu construir um vínculo ali que tá muito legal, e aí do nada existe uma briga ridícula que se desfaz, mas, tipo assim, só por isso, por tão pouco, acho que a gente desaprendeu a lidar, a gerenciar algumas emoções, né? A gente vive na época, acho que a internet colabora muito pra isso, né? A gente vive na época que a gente nasceu pra ser feliz, a gente nasceu pra ter sucesso, você tem que estar feliz todos os dias, você ter estados mais tristes, estados mais de lidar com frustração mesmo, de isso não deu certo, ou eu sou muito sua amiga. A gente não tá acostumado a lidar com discordâncias, né? Porque, assim, se você concorda, a discordância, ela faz parte do nosso relacionamento. A gente não tá acostumado a lidar com isso. E aí, se tem uma coisa que me impacta muito, porque eu só sei lidar com a felicidade do nosso relacionamento, o relacionamento vai pra cima, né? E aí isso vai pra tudo, né? Acho que filho e pai é mais difícil, porque você não dá pra jogar o filho fora, né? Tipo, você não é mais meu filho. É muito por aí mesmo. É como se nessa pegada, nessa perspectiva do imperativo do gozo, a gente precisasse estar só do lado do prazer. Uhum. Mas como é que a gente cresce? Gerenciando as crises, criando um repertório para situações posteriores em que o entendimento ele vai exigir de você uma sabedoria maior da espera, do tempo de suportabilidade. Então, são algumas questões que a gente precisa pensar a respeito. Tá, mas eu já sou adulto e agora tô bem dentro d'água, porque não consegui gerenciar a crise, só tô me metendo em roubada, toda namorada que eu arranjo é fria, e quando começa, como já te colocou, quando começa ali eu fico meio, pô, agora não vai, e agora, o que é que eu faço? Terapia. Por que a terapia faz toda a diferença? Porque a gente vai identificar quais são as partes da nossa sombra. Sim. Quais são os elementos que são possíveis de serem melhorados para que a gente não repita. É interessante que eu recebo muitas pessoas que dizem assim, poxa, eu tenho um dedo podre para a relação. Menina, você parece estar lendo pensamento, eu ia lhe perguntar isso agora, o que que a gente faz? Porque algumas relações parece que, né, é o tal do dedo podre. E aí? O que muda é o personagem. O dedo é o mesmo. Mas muda o personagem, mas o aprendizado ainda não foi internalizado. E esse é o ponto. Porque quando você entende o que é seu, que precisa ser acolhido, entendido, desembrulhado, você tende a não repetir. Porque as ciladas vão aparecer o tempo inteiro. Tá, mas parece que tem gente que tem uma casca de banana e deixa eu pisar, entende? Parece que age dessa forma. O que eu procuro fazer, inclusive, com os meus pacientes, é exatamente identificar, mapear quais são as ciladas. É uma cilada, o que é que você vai fazer com isso? Depende muito de você. Como é que você vai lidar? Você já viveu situações parecidas antes. A coisa está se reeditando. E aí uma pergunta que eu faço, o que é que esse personagem que mudou reedita da sua história? Porque muitas vezes esse abusador é uma figura que lá atrás, na formação de vínculo primeira, acaba sendo a figura principal de amor. Porque a gente vê esse duplo vínculo nele desde lá de trás. Então, era uma mãe que batia, que surrava, mas que, ao mesmo tempo, cuidava. E aí a gente acaba entendendo que o amor ele pode vir associado à dor. Ele pode vir de uma forma assim, muito capciosa, cheia de entreveses. É um amor que eu permito, porque ele chega com flores toda vez que me bate e faz uma promessa de fidelidade e de mudança. Mas essa mudança, ela não vem. Isso. E uma coisa que eu queria deixar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Ninguém muda ninguém. Sim, A gente se muda. Sim. E a partir da nossa mudança, a gente vai mudando as relações. Tá, se você quiser, pode falar um pouco mais sobre isso, porque isso é algo que é recorrente na clínica também, tá? E assim, eu gosto muito de lhe ouvir. Porque, inclusive, o paciente chega assim, eu lembro já dizer assim, pô, meu pai, essa coisa do psicólogo não me agrada muito, porque eu quero chegar de lá e sair com a resposta.
Infelizmente não tem uma resposta pronta porque cada um tem a sua própria história. Mas em linhas gerais, né, a coisa da repetição. Então vamos lá para quem está ouvindo a gente, tem o tal do dedo podre, né? Então o que que essa pessoa precisa estar atento ou atenta, tá? Nessa dinâmica que se repete. Então isso acontece, pelo menos assim na minha prática clínica, eu vejo isso muito mais no universo feminino. Tá? Então, assim, é alguém que se mete com uma outra pessoa que tá na cara de que, pô, isso aqui não vai dar certo. Ela insiste, não, mas eu vou ajustar. Algumas dizem quando casar melhora, entende? Então, assim, como fazer para identificar? Você falou um pouco, mas a gente pode fortalecer um pouco mais isso? Como fazer para identificar? O desconforto vem no corpo. É que as pessoas, ao invés de seguirem a sua intuição, elas burlam e elas acabam se oferecendo em sacrifício, porque elas percebem, elas conseguem ler que tem alguma coisa errada. Eu adorei a expressão se oferecendo em sacrifício. Fala de novo que a gente vai fazer um corte desse negócio. As pessoas se oferecem em sacrifício em prol de uma relação que é furada. Furadíssima. E acabam sendo as algozes delas próprias. Por que que isso acontece? Porque elas foram colocadas desde lá de trás nesse lugar de objeto e se objetificam. Então, quando você me pergunta, né, o que dizer para elas? Primeiro, conhecer um pouco da história. Porque à medida que a gente vai perguntando sobre essa narrativa primeira, a gente vai oportunizando que essas pessoas se escutem. E elas comecem a perceber quais foram os gaps relacionais, quais foram os abusos sofridos, qual foi a falta de investimento emocional que apareceu desde os primórdios, a negligência, a violência e outras tantas formas de invisibilidade. E a partir do momento, por isso a terapia é tão importante, a partir desse convite de recontar a sua própria história, você começa a perceber que esse dedo podre, ele vem como uma resposta a esse modelo vinculado aos pais, que foi tão fortemente internalizado que se eu não me dou conta, eu automatizo, eu repito, sem me dar conta. Sim, sim. O que a terapia faz? Vamos puxar o freio de mão. Vamos pegar todas essas peças do quebra-cabeça que estão desarrumadas e vamos começar a olhar as cenas. Qual era o lugar que você ocupava no discurso do seu pai? Você era o estorvo? Você era a menina desengonçada que ninguém queria? Você era o violento, o menino violento que quebrava tudo? E você vai reeditando isso nas suas parcerias futuras, seja no trabalho, seja no casamento, seja na relação com os amigos, porque você é o brigão, você é enfim, aquele que tumultua os ambientes. Quando a gente começa a entender o que está colado do discurso do outro, normalmente das figuras mais importantes para nós, nós temos a oportunidade de mudar o script. Porque o que chega, muitas vezes, são uma sucessão de crenças limitantes que vão sendo coladas sobre nós e que a gente se esforça muito para carregar. Certo. Esse me lembra um termo que a gente usa com uma certa frequência, né? A tal da dependência emocional. Tá? Traduz isso para quem está nos ouvindo. O que é essa dependência emocional? Tem saída? Acho que vai aí em cima do que você tem, do que você está A trazendo. dependência emocional, na minha opinião, é transgeracional. Ela é muito sistêmica. Ela se repete. É que uma dor conhecida é mais fácil de lidar, né? É mais fácil eu lidar com aquilo que me dói, mas eu conheço, eu sei administrar na medida do possível ali, do que um novo problema. Isso, exatamente. É muito difícil que você se lance no desconhecido, uma vez que sua avó viveu uma relação semelhante à relação que viveu sua mãe e que você viverá. Até o momento em que você, de fato, pare e se dispõe a olhar para isso. É fantástico ouvir você, viu, Marisa? Uma outra coisa que você foi trazendo, aí a gente volta para o comecinho da nossa conversa, né?
eu volto à questão das redes, eu volto à questão dos adolescentes, aquele que anda se automutilando, tá? O que fazer em relação a esse público, a essas pessoas? Quando eu normalmente recebo famílias, porque como eu trabalho com o sistema familiar e trabalho individualmente, mas também muitas vezes com a conjugalidade ou a parentalidade. Pronto, vamos lá. O que é conjugalidade e o que é parentalidade? Quando eu atendo casais em conflito, Uhum. eu acabo trazendo também para as relações com os filhos, Certo. porque respinga em todo mundo. Quando existe falta de comunicação, e esse para mim é o sintoma que vai trazer aí as dificuldades, né? Porque se a gente pensar quais são os grandes males do século, depressão, ansiedade, mas se dá em função de quê? Desse desconhecimento de si, da desconexão, da dissociação, dos mecanismos de defesa que eu acabo utilizando como uma camada de proteção para não lidar de fato com o que eu preciso. E quando eu recebo os casais, essa desconexão, essa falta de comunicação, isso reverbera diretamente para os filhos, que também não sabem reconhecer em si as suas necessidades, não sabem falar do que precisam. Uhum. E aí vão seguindo nessa reprodução de modelo ao longo da vida. Mas o que muitas vezes acontece nesse percurso, nesse trecho da viagem, principalmente na adolescência? Você acaba sendo atravessado por muitos booms. É o boom hormonal, são as cobranças sociais, é o contato maior com a liberdade, o empoderamento. E se você não sabe gerenciar isso, você pode colapsar. E aí, muitos adolescentes, eles acabam sendo os professores dos pais. Porque a partir dos filhos, os pais podem olhar para a sua própria vida, para as suas escolhas, para a sua própria adolescência. Eu tenho pais que rivalizam com os filhos de uma forma muito, muito observável. O que é que da adolescência desses pais precisa ser resgatado? Então, vamos resgatar, mas de uma forma consciente. A consciência é a grande sacada que, infelizmente, tem sido deixada de lado, porque a gente está vivendo no automatismo das relações. Essa consciência que você fala que é uma tomada de consciência, é entender o que é que se faz, o que faz. Por que você chega e fala pro paciente ou você tem a paciência de esperar ele mesmo? Eu gosto muito de psicólogos, mas eu tenho essa grande dificuldade de esperar que o paciente se ouça, entendeu? É mais fácil falar, ó, é isso aqui, ó. Pronto. Daqui que ele veja que o copo tá na frente, daqui que ele veja que tem água de coco, é mais fácil você falar, ó, é isso aqui, ó. O problema é Sabe o que esse. é interessante? É um processo. Umas às vezes demora tanto, misericórdia. O processo é individual. Eu não posso chegar, e já nas primeiras sessões isso acaba sendo identificado, mas eu não posso chegar com as respostas. Eu preciso ir construindo, a partir dessa escuta, perguntas assertivas que tragam movimento. Se eu antecipo algo que o meu paciente não tem condição de acessar, ele vai embora. Ele diz, essa terapeuta é maluca. Eu vou marcar uma sessão com você, Marisa, mas eu vou fazer assim, ó. Eu já vou chegar assim, quando você identificar, pode ir listando. Pode me dizer. Joga tudo aqui pra gente já ir administrando, entendeu? Porque aos pouquinhos o processo ele é tão... Meu Deus. É isso, olha, eu tô manifestando aquilo que a gente tá falando. É isso, esse imediatismo é Exato. algo que tá no nosso inconsciente. Esse inconsciente coletivo é um inconsciente imediatista. De respostas rápidas e de resultados. Nós queremos resultado, nós não queremos o processo. Mas o que é que eu deixo aqui nessa manhã tão agradável com vocês, meus amigos? É exatamente a possibilidade de trazer essa reflexão. Quando as regras estão claras, e aí a gente volta para o carnaval, que foi o início da fala, está todo mundo liberado. Eu vou vestir o meu personagem, a minha fantasia,
e vou viver esse mês de fevereiro sem grandes responsabilidades. Mas o que que eu posso tirar disso? Se eu me observo na cena do carnaval, eu percebo que tem muito de alegria, tem pulsão de vida, e que isso necessariamente pode fazer parte do meu cotidiano, mas desde que eu tenha responsabilidade comigo, desde que eu tenha responsabilidade com o outro. Vinícius de Moraes, ele foi um apaixonado por todas as mulheres que ele se relacionou. E ele vivia não só molhando os pés, ele vivia mergulhos muito profundos, mesmo tendo se casado 7 vezes, se eu não me engano. E essa frase memorável do soneto da fidelidade, que seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, esse trechinho, eu acho que essa consciência nós precisamos ter, de que é preciso ser imortal, que é preciso que seja vivenciado com toda a nossa passionalidade, mas é preciso que nós tenhamos, pelo menos, a consciência da presença. Nós vivemos. Tem pessoas que viram para mim e dizem assim, eu não sei o que é que eu fiz no ano passado. Eu estava ausente de mim mesma. E aí a pergunta que eu faço é, onde você estava? Sim, sim. Eu lembro de um paciente, ele chega assim, Jeová, eu tenho 50 anos de idade, vou mudar aqui um pouco o contexto, tá? Sou engenheiro, tenho uma construtora, coleciono carros e tudo que eu tenho é isso. 50 anos da minha vida se passaram e tô aqui, porque falta tesão, falta vida. E é estranho, né? Porque as pessoas parecem que estão o tempo todo caminhando em busca daquilo que o dinheiro pode comprar. E parece romântica a fala e tal, assim, quem tá duro do outro lado vai dizer, nada, eu quero é o dinheiro desse engenheiro. Tá, mas esse cara chegou e tipo assim, tô vazio. E aí? E o vazio é uma tônica Uhum. desse momento que a gente vive. Porque, assim, é a viagem dos sonhos que foi idealizada, planejada, mas quando foi vivida, é como se você tivesse o tempo inteiro fotografando as cenas e não se permitisse estar. Uhum. A casa dos sonhos foi construída com tanto esforço. Agora a sensação que vem é de um tremendo vazio. Exato, exato. E por que que nós estamos tão esvaziados? A ideia do estar acelerado, né? Eu sempre digo para os pacientes, eu não ouço, aliás, muito difícil eu ouvir uma mensagem de celular, ouvir o áudio na velocidade alterada, eu ouço. Pode mandar um áudio de 15 minutos, eu vou ouvir os 15 minutos ali e tal. E aí as pessoas acham estranho, porque isso me incomoda, a mim incomoda, porque é tudo, sabe? E assim, a gente precisa parar, precisa estar presente. Mais uma vez a gente volta para o que parece ser um lugar comum, né? De que, poxa, a gente precisa estar presente. Mas as pessoas não estão. Por que que as pessoas não estão presentes? Onde estão as pessoas? Elas estão fazendo pose para postar nas redes sociais. Sim, sim, sim. Então, esse é um momento de pararmos e dizermos para nós mesmos o que é que queremos. Uma vida de montanha-russa, de muitas emoções. Mas é como se estivéssemos viciados nessa adrenalina. E precisamos, muitas vezes, voltar a descongelar o sentir. Eu percebo que as pessoas, para se protegerem e para não sofrerem, elas não querem fazer contato com as suas emoções. Mas isso é imprescindível para que a vida valha a pena. Sim, sim. Então, qual seria a dica que esse bate-papo assim, traz como mais importante? Se observe, se perceba. O que de fato você quer com as suas ações? O que você está buscando? Não delegue para o outro o poder de trazer a felicidade para você, porque esse é um grande equívoco. Qual é a nossa maior cilada? Quando eu terceirizo a minha felicidade para uma outra pessoa.
E acabo me desconectando de tudo que eu sou, dos meus objetivos. E o outro, ele aparece como um manipulador. Se eu estou com uma determinada pessoa que me valida, então eu estou bem. Se eu estou sozinha, nossa, ninguém me quer. E aí eu não sirvo para nada. Uhum. Então, isso está muito de acordo, dialoga muito com o tema de hoje. E que eu acho que tem a ver com desdobramentos vários. Se eu sei quem eu sou e me dou valor, eu faço escolhas que são escolhas interessantes para mim. E vivencio essas escolhas integralmente, inteiramente. E se deu certo, ótimo. Se deu errado, eu vou ter a oportunidade de me acolher, de me colocar no colo, de fazer o luto do processo. O que não dá é, começa a aparecer aqui um sinal amarelo, eu me desconecto, eu bloqueio, deleto. Aí vou para uma outra relação, sucessivamente. É que a gente se modula, né? A gente tá superficial, não só na relação com o outro, mas com a gente, né? As pessoas não estão vazias da identidade, né? Quem sou eu? Por isso, Jade, que o processo é tão importante. Uhum. E o processo leva tempo. Porque para que a gente vá nos cantos escuros, jogando luz, é preciso que exista uma testemunha empática que nos acompanhe. E o papel do terapeuta funciona exatamente nessa pegada. Tem alguém que vinculou, que você sabe que se importa com você e que vai estar ali segurando a sua mão para o que der e vier. Mas esse é um trabalho seu, de chegar lá nos porões do inconsciente e ir lançando luz, onde tem medo, onde está escuro, onde em alguma medida tem segredos que foram jogados para debaixo do tapete exatamente pelo risco que trazem para nós. Porque dói. E a gente não quer ter que lidar com a dor. Vem cá, e o que dizer, então, para alguém que está com dificuldade de comunicação? Seja com os filhos, seja com o parceiro, parceira. Tá? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, tá? Mas parece que toda vez que eu vou conversar com minha filha, tem uma encrenca lá do outro lado, porque ela não me ouve. E aí? Como resolver isso? Respire. Eu acho que o ponto de partida é que a gente precisa parar, respirar e ver quais são os desdobramentos dessa atuação desmedida e como é que eu desacelero isso para que eu possa, de fato, estar mais conectada comigo. Mas o problema tá na filha, não tá comigo. É ela que não sabe me ouvir. Mas quando a gente entende que o problema não está no outro, o outro ele só serve de alguma forma como espelho. A dificuldade muitas vezes está comigo. E como é que eu vou estabelecendo aí uma mudança interna para que a minha relação com o outro mude? Porque é como eu disse há pouco, eu não tenho o poder de mudar o temperamento, a personalidade do outro, mas eu posso, pelo autoconhecimento, acessar partes inconscientes minhas. E a partir do momento em que eu vou me modificando nas relações, as relações mudam. Quando eu vou me impondo, quando eu vou sustentando o não, quando eu vou deixando de sair desse lugar de refém do outro e me empoderando e comunicando os meus desejos. Por que que os maridos, as mulheres, as mães, os pais dos pacientes, eles muitas vezes odeiam o terapeuta? Porque no processo terapêutico, você vai fortalecendo egoicamente o seu paciente. E ele vai se reposicionando. Não, não faça assim comigo, não. Olha, eu não gosto que você grite comigo. Me respeite. E quando a dinâmica muda, isso é sistêmico, porque todo mundo vai ter que se haver com o seu furo aí, com o seu buraco, com a sua falta. Vai todo mundo ter que buscar terapeuta no final, né? Nem sempre isso vai acontecer. Uma pergunta que normalmente me fazem: todo mundo precisa de terapia? Não.
nem todo mundo precisa de terapia. Eu digo isso em casa direto, eu não preciso, estou ótima. Por quê? Tem pessoas que vão se ancorar no seu sintoma. Uhum. Então, por exemplo, quem tem um traço consumista, quem tem um traço perdulário, quem tem um traço compulsivo pela comida, pode se ancorar até que aquele movimento traga angústia. O que leva uma pessoa à terapia? A angústia. Uhum. Sem angústia não tem processo. Entendi. Vem cá, Marisa, a gente pode dizer que tudo isso que a gente está falando, essa velocidade no fazer, a forma rasa da dinâmica das relações, isso pode colocar o indivíduo numa depressão, numa ansiedade, por não suportar, por não dar conta? Se a gente está vivendo a meritocracia, se você não traz os resultados esperados e não tem suporte para lidar com esse autoacolhimento, você vai fazer sintoma, você vai adoecer. Uhum. E o que eu observo hoje é que essa angústia ela está vazando, ela está derramando. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, com um discurso de autodepreciação, de desqualificação, quando, na verdade, elas poderiam ter entendido que aquele escorregão, que não terem sido o número 1, não estarem entre os melhores, não necessariamente faz com que elas sejam pessoas ruins. É interessante, eu já recebi pacientes no consultório que chegaram assim tristes, chateados, porque eu fui o 10º colocado no vestibular de medicina. Você foi o 10º. Mas meu amigo que estudou comigo e fez aquela coisa toda, a gente estava lá junto, a madrugada ele ficou em primeiro. Eu digo, tá, mas você está em 10º, você vai estar na mesma sala que ele. Entende? Então, assim, é essa ideia de produção, né? Mas é mais do que produção e resultado. É uma insatisfação crônica que também chega por essa volatilidade das relações. Você não celebra as conquistas. Sim, porque você não está olhando para o seu trecho do percurso. Você está olhando para o percurso do outro. Uhum. Você está olhando para o lado. E esse é um ponto que eu procuro trazer muito para as pessoas que estão próximas a mim, seja na clínica, seja meus filhos, enfim, todas as pessoas que estão perto. Olhe para a superação do movimento que você vem fazendo. Esqueça quem está do seu lado. Valide cada conquista, mesmo que aparentemente menor do que os outros. Valide porque foi o seu movimento, foi o seu esforço. Ô, Marisa, que lindo. Merece aplauso que ela falou agora. Eu achei isso fantástico, porque assim, a gente vive o tempo todo, tá? Olhando a produção do outro, né? Eu brinco com os pacientes, né? Cada conquista a gente faz um cafezinho lá. Eu já brindei com água do consultório, sabe? Porque, sabe, o paciente conseguiu alcançar determinado objetivo. Às vezes não é nem algo material, é uma conquista pessoal. Só vamos celebrar isso, porque é importante. E isso tem se perdido. Parece que a gente caminha, eu consegui conquistar, né, dei o passo 1. Eu não celebro, eu não vivo aquilo, já estou no passo 2 e quem sabe no 3. E o que você falou é algo assim, simples, mas de uma profundidade muito grande. A gente precisa fazer isso, precisa celebrar as pequenas conquistas. Eu, vira e mexe, eu trago isso e você conseguiu apresentar isso de uma forma assim, muito bonita. É que para que a gente possa celebrar as conquistas, a gente precisa estar na presença. Você tem que deixar de lado o perfeccionismo e ir nesse processo de autoconhecimento, percebendo quais foram os passos que foram dados, quais foram os desafios que foram vencidos, e validar isso. No processo terapêutico, a gente aprende. Aprende porque quando tem do outro lado um terapeuta que se importa, isso é marcado. Você consegue perceber o quanto você vem avançando e, às vezes, pedir para o paciente recontar de como ele chegou e onde ele está, é dar essa possibilidade da reflexão.
Massa. Pois é. Acho que a gente já vai caminhando para o final, né? O nosso tempo tá indo. Você quer deixar... Passou rapidinho hoje. Não, é fantástico, Marisa, você é maravilhosa, né? Eu quero agradecer, tá? Você ter aceitado o convite, eu me sinto honrado, tá? Não só eu, minha família tem uma admiração muito grande por você. Eu tô alegre demais, demais, tá? Para quem tá nos ouvindo, isso é um presente, tá? Ter você aqui. Então, assim, você quer deixar uma mensagem de final para o pessoal? O que é que você quer Em primeiro dizer? lugar, dizer que a recíproca é verdadeira. Para mim foi um presente ter recebido esse convite. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que são pessoas que eu adoro, que eu tenho assim, uma alegria mesmo de estar junto. E eu acho que vale a pena, para quem esteve conosco acompanhando esse podcast, refletir sobre o que está deixando de legado para a vida. Qual é o propósito do que você vem construindo? O que você realmente pretende realizar? Porque quando a gente sai de uma relação líquida para outra, essa fluidez, e Bauman, ele foi muito assertivo nas colocações. Ler Bauman, inclusive, é atemporal. Uhum. Eu acho que vale a pena que a gente conheça esses conceitos para que a gente vá reconhecendo quais são os comportamentos que repetimos sem nos darmos conta. Mas, assim, o que eu trago de final de encontro? Se aproprie da sua vida, porque ela passa muito rápido. Nós éramos outro dia crianças pequenas e trazemos a nossa criança no adulto. E essa criança, muitas vezes, ela está dolorida, ela está ferida, e ela precisa ser acolhida, ela precisa ser escutada, para que ela possa crescer, para que ela possa, de fato, ajudar essas outras personas que trazemos a cumprir o que, de fato, viemos fazer aqui. E nós viemos ser felizes. E para sermos felizes, é preciso que possamos estar na nossa presença. Então, eu me despeço com isso, com essa reflexão, né? Esteja na sua presença, porque a vida vai exigir de você uma consciência muito grande de si. Uhum. É interessante. Tem uma fala de Rubem Alves, eu sempre cito no consultório também para os pacientes, tá? Que fala da liberdade, que fala da entrega. A gente falou muito sobre isso hoje, né? A gente está o tempo todo querendo o controle, tá? Então, me entregar é cada vez mais difícil, até porque estou marcado. Então, é melhor não, tá? E aí Rubem Alves escreveu o seguinte, ele disse que nós amamos o voo, mas nós tememos o vazio, porque o voo acontece no vazio. E isso é fantástico, né? E eu vou, literalmente eu vou. E tá lá em cima é algo assim fantástico. E o voo acontece dessa maneira. Então você está aqui, vamos lá. Para onde? Não sei, é vazio. Então a gente vai precisar experimentar isso. E conhecendo a si mesmo, tá? Tendo esse nível de segurança, ajuda muito a viver isso. Pois é, Jade, você agora? Não, eu lembrei de uma vez que a gente viajou pra Maraú. A gente tava vendo o pôr do sol lindo, aí todo mundo se preocupou em A gente tirar falou isso foto, ontem, né? eu falei isso ontem com sua mãe. Nossa, todo mundo tirando foto ali pra poder deixar registrado aquele pôr do sol lindo. Aí tinha a Eri, acho que na época ela tinha uns 5 anos, tinha muito. Aí ela, gente, pra que isso tudo? Vamos registrar na cabeça, vamos admirar o pôr do sol. Amanhã tem de novo, amanhã vocês tiram foto, vamos registrar na cabeça. O que adianta registrar? Eu fiquei, meu Deus do céu, Uma criança de 5 anos falou isso pra gente. Realmente, a gente tá ali, a gente quer, a gente não vive, a gente não tá mergulhado em nada do que a gente faz, né? A gente tá sempre registrando pra depois olhar e falar, ó, como teria sido interessante, mas assim, a gente não tá com o pé fixado em nada do que a gente tá, né? A gente tá flutuando em tudo. Porque, inclusive, enquanto você está preocupado em tirar a selfie mais perfeita, você perde o momento de sentir. Uhum. Por isso que esse é um momento importante, quando a gente se reúne para trazer esse tema, porque, de fato, as emoções elas precisam ser sentidas e não encenadas. Senão a gente não faz contato. A gente só posta a foto perfeita, mas deixa de sentir aquele calorzinho de estar com as pessoas que
realmente importam do lado. Que bom. Gente, muito bom estar com vocês. Ó, cheiro do Dr. Pinto. Ah, peraí. Como é que a gente acha você, Marisa? Fala pro pessoal. Bom, eu estou nas redes sociais, né? Eu sou Marisa Protásio, estou no @Marisa Protásio, e vai ser um prazer grande lhe ter por lá. Tem muitas coisas interessantes postadas. Isso, exato. Você que é profissional de saúde, psicólogo, Marisa tem uns cursos fantásticos falando sobre ansiedade, depressão. Vai lá que você vai ficar muito contente, tá bom? Acho que a gente para por aqui. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo.